Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, minha gente maravilhosa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast A Dona do Olhar Aguçado. Hoje o bate-papo ele é de impacto, de propósito e de muita coragem. A gente vai mergulhar na trajetória de uma mulher que transforma vidas com educação, emoção e ação. Eita maravilha! Ela é pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, mentora de autores e formadora de líderes. Sim, eu estou falando dela, de uma poderosa Andréa Bispo. E aí, Andréa, tudo bem? Como vai você? Tudo bem. Seja bem-vinda. Com essa apresentação belíssima, eu quero agradecer de verdade pela oportunidade de estar aqui no podcast A Dona do Olhar Aguçado, junto de você, Juranildes Araújo, que é uma mulher extremamente potente, né? Obrigada. E que dá a pessoas como nós a oportunidade de estar aqui, trazendo nossa voz. Obrigada. Eu conheci a Andréa no grupo de Moisés Ribeiro, onde eu fui fazer uma imersão, acho que Amélia Rodrigues. Ah, sim. E aí eu sou observadora, né? Eu olho tudo, aí estava olhando cada componente daquelas, homens e mulheres que estavam dando apoio. E eu comecei a observar a Andréa. E eu perguntei, quem é Andréa? Aí depois Moisés perguntou, por que você quer saber quem é Andréa? Eu disse, porque eu quero saber quem é essa Andréa. O que ela faz? Ele disse, você vai estar aqui o dia todo e você vai saber o que a Andréa faz. Quando ela estava dando todo apoio para a gente, aí eu fiquei conhecendo e fiz uma amizade com a Andréa, que foi uma grande amizade. Nos tornamos amigas, é uma pessoa que eu quero bem, que eu incentivo, que eu motivo, é uma pessoa que tem tudo para ser gigante. Amém. Andréa, me conte aí um pouco, como foi esse movimento de que você percebeu que você queria sair da aula tradicional e queria expandir sua atuação no mundo corporativo? Então, eu sou professora, aquela professora do magistério, né? Aquela professora tradicional que ensinou criancinhas Eu e também, tudo mais. eu também. Então, eu sou aquela professora raiz. E eu sempre observava, Júlia, quando eu dava aula, principalmente na pós-graduação, que quando a aula terminava, os alunos queriam conversar comigo. Era uma coisa muito comum acontecer isso. E aí eles iam, professora Andréa, será que você podia me ajudar nessa situação aqui que eu estou vivendo? Eu queria sua opinião, o que é que você acha? E daí eu comecei a perceber que existia algo mais, além da carreira de professora, além de trabalhar os conteúdos que estão ali na matriz curricular, algo que tivesse a ver com desenvolvimento humano e pessoal. E aí também, associado a um momento meu de vida pessoal, eu comecei a entender que existia algo a meu respeito que precisava ser trabalhado do ponto de vista emocional. E foi assim que eu conheci o Moisés Ribeiro, que nos uniu aqui, porque eu fui buscar uma formação em inteligência emocional. E aí, quando eu fiz essa formação, essa foi a primeira, fiz diversas formações e daí trilhei para a formação em treinadora comportamental, para dessa forma começar a ajudar as pessoas a vencer esses dilemas pessoais. E daí acabei fazendo mais uma trilha formativa para trabalhar com o mercado corporativo. Antes de você atender um CNPJ, você atende um CPF. Exatamente. Não é verdade? As pessoas têm ali as suas questões pessoais e isso acaba interferindo na sua forma de trabalhar. E hoje as empresas estão ficando mais alertas em relação a isso, que para que um colaborador possa produzir, ele precisa estar bem, primeiro consigo, depois estar bem com os processos da própria empresa, a comunicação, os processos internos, o alcance de metas viáveis. E aí tudo isso é interligado com essa educadora, com essa professora raiz, né? Então a gente vem ali da educação de crianças e alcança a educação de adultos, principalmente na parte de ter significado, de saber o que você quer para você, para a sua vida pessoal e entender como é que isso se encaixa no mundo do trabalho. Porque você termina fazendo uma descoberta sobre você mesmo, que você está aprendendo com o outro, e o outro que você está aprendendo, ele tem um discernimento menos do que você, porque geralmente são crianças. Sim. Verdade. Aí quando você parte para fazer uma preparação de inteligência emocional,
você também começa a trabalhar seu emocional com mais intensidade, que antes você não percebia o que estava ao seu redor, Sim. nem o que estava acontecendo com você. E aí é quando você começa a mudar de vida. Eu digo Sim. isso porque, para mim, quando eu fiz o psicopedagogia, eu parei para descobrir que eu tinha TDAH. Olha isso. Eu não sabia, nunca na vida eu sabia que eu tinha. E aí parti para ver algumas questões emocionais que eu tinha, também estudando a inteligência emocional. Olha aí, que Que sensacional. você vai começando a trabalhar, eu digo assim, você pega aquele diamante bruto e você vai lapidando ele, lapidando, não que ele chegue a um brilho de uma esmeralda, mas ele chega a um bom brilho. Sim, A inteligência emocional, ela lhe dá isso. perfeito. E às vezes a gente não tem essa percepção. Quem está do lado da gente é que vê. E que às vezes faz um comentário em determinado assunto. Por que você melhorou nisso? Por que você melhorou naquilo? O que você está fazendo? Perfeito. E aí você dá sua risadinha e diz, eu estou estudando, eu estou buscando autoconhecimento. Isso, é o caminho sem volta e um caminho necessário para todas as pessoas, Sim, né? sim. A inteligência emocional, eu gosto de dizer que é igual remédio de vó. Sabe, você tá com dor de barriga, a avó passa um chazinho. Aí o mesmo chazinho ela passa pra dor de cabeça. O mesmo chazinho ela passa pra dor na unha. Vó é assim, né? E a inteligência emocional, eu gosto de fazer essa analogia porque você aplica na área pessoal, na área profissional, nos relacionamentos, nos seus estudos, né? No seu financeiro. A área emocional afeta tanto o financeiro. Muito. E aí, quando você mergulha nesse caminho do treinamento comportamental, você trabalha essas áreas da roda da vida. Sim. Que a roda da vida é composta pelo pessoal, pelos hobbies, pelas próprias emoções, pelo relacionamento conjugal, pelo trabalho, as suas escolhas. Então, eu gosto de dizer que serve para tudo. Todas as pessoas que buscam esse caminho começam a entender a vida de uma forma melhor. Como você disse, passa a enxergar a vida e construir um outro brilho, porque é por causa do autoconhecimento. Tem pessoas que acham que para você ter uma educação financeira, você tem que ser dono de uma empresa. Mas isso não é verdade. Você tem que saber administrar suas próprias finanças. Você, enquanto pessoa física, na sua casa, você tem que saber fazer conta, saber separar as coisas. A educação financeira, ela vem desde o desperdício de casa até o que você gasta, que não é para você gastar, que é para poupar, ir para poupança. Exato. E ainda tem essa questão da inteligência emocional, que tira aquela questão do indivíduo ser negativo. As pessoas, às vezes, eu nasci para ser pobre, porque eu sou miserável demais, eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Crenças, né? Aquela crença militante horrorosa, eu nasci para não ter nada, eu vou ser sempre miserável, por mais que eu estude, aí eu, nossa, pelo amor de Deus, eu dou logo um susto. E dou um susto também. Não, você precisa estudar inteligência emocional para você se melhorar, você melhorar a sua cabeça, tirar esses pontos negativos. Esse selfie aí ruim, joga fora. Isso. Pega o selfie bom e traz para de junto. Bem isso. E a gente precisa estar ajudando as pessoas. Não precisa ser pessoa tão próxima da gente. Mas às vezes até no ônibus você conversando com alguém, ou alguém está conversando, a gente termina entrando na conversa dos outros, vendo na hora de tomar um pitaco e dizer, cala a boca que eu não lhe chamei para poder você estar falando comigo. Sim. E ele disse, não pensa assim não, pensa de forma diferente. Eu faço isso, eu entro na conversa dos outros. Pensa de forma diferente. E é tão interessante isso, Juranildes, que você está falando, que se você vai para a filosofia, você vai para a espiritualidade, você vai para coaching, todas essas áreas que lidam com conhecimento, elas têm um ponto em comum. Elas falam a respeito do pensamento, quando esse pensamento lhe destrói. Sim. Porque tudo começa primeiro na mente, né? A realidade é uma construção nossa. Sim. Nós enxergamos o mundo a partir dos nossos olhos. Com isso, eu não quero dizer que não devemos prestar atenção na economia, na cultura do lugar, na sua própria formação. Não é sobre isso. Mas a realidade, como dizia Maria Bethânia, é sempre mais ou menos do que nós queremos.
Então, quando a gente começa a pensar o mundo a partir de um olhar de que nada vai dar certo, de que as coisas vão nos atrapalhar, de que nós não sabemos resolver, então nós já criamos dentro da nossa mente uma realidade de fracasso, realmente. E deixamos de aprender com o fracasso. Eu gosto de dizer que o fracasso ensina, que o fracasso gente, ensina. Você tem que cair e levantar para poder você crescer. A vida, ela é pedagógica, né? A vida é uma escola pedagógica o tempo inteiro. Porque você cai, levanta, aprende, recomeça. O que eu gosto de chamar a atenção em relação a isso é que a gente também não aprenda a ser aquela pessoa que vive caindo. Claro, né? Não pode. Você cai uma vez, duas, depois não você cai a terceira. Exato. Então, às vezes, a gente entra no que a psicologia chama de compulsão à repetição, que é repetir os mesmos ciclos muitas vezes ao longo da vida. Tem pessoas que você conhece, você passa 10 anos sem ver essa pessoa. Quando você reencontra, ela está vivendo a mesma história de novo. Exatamente. Porque ela não despertou uma consciência de como é que ela sai daquele lugar que é um lugar que para ela é confortável, ainda que cause desconforto. Mas é o lugar que ela conhece, o jeito que ela sabe fazer aquela coisa. Então, como o começo da nossa conversa saiu do treinamento comportamental, o treinamento comportamental faz isso com a gente. Faz com que a gente entenda o que é esse nó, o que é essa repetição, o que é que tanto a gente procura de negativo na própria mente, de desastroso, que a gente não consegue sair dessa compulsão à repetição de ciclos negativos. É aquele nó que dá e fica que não consegue desatar. Exatamente. Não consegue desatar aqueles nós e não consegue avançar na vida. Uma coisa que eu tenho prestado atenção hoje com meus netos. Minha filha disse assim, nada de estar conversando, falando a palavra assim, não pode, não isso, não aquilo, porque você começa a usar a palavra não como negativa e a criança vai crescendo que nada pode. O não, nós somos criados assim. É verdade. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Sempre, tudo que você escutava era um não. Hoje você tem que usar o sim, de alguma forma, e dizer o não de uma forma que a criança não perceba que você está dizendo não. De uma forma inteligente. E eu achei, assim, fantástica essa questão dos pais hoje. Não são todos. Sim. Os pais mais preparados, mais jovens, mais modernos, eles estão procurando não inserir na cabeça da criança a palavra não o tempo todo. Que interessante essa abordagem. É uma abordagem que eu, em casa, prestando atenção, digo, algo diferente. Algo diferente está acontecendo no ar, Algo né? diferente está acontecendo Pois no ar. E sobre a educação na infância, né? Quando a gente usa o não, ele é estruturante de alguma forma, porque Sim. a criança precisa também ouvir Ter alguns limites. nãos. Exatamente, ela precisa ter alguns limites, e isso ajuda que ela tenha uma estrutura mental em construção e um funcionamento saudável, porque o não é importante. Sim. Porque na vida adulta, quantos nãos a gente recebe? O tempo Quem todo, empreende vai fazer 100 abordagens, vai receber 20 sims, 80 nãos. E aí, como é que lida com isso? No entanto, isso que você está falando é importante também para que a criança cresça acreditando nela. Claro. Né? Acredite que é possível vencer uma dificuldade, que ela pode ser o que ela deseja, ela vai começar a construir uma visão positiva sobre si, com um pouco mais de autoestima, que é o que nós vemos também que na vida adulta falta tanto. Quando você é uma criança que não teve uma boa autoestima ali construída ao longo da sua infância, Sim. ao longo da sua adolescência, o quanto isso faz falta na vida adulta. Né? Então, esse equilíbrio entre o sim e o não, entre o que você pode e o que você não pode, é extremamente importante na infância. Você pergunta para uma criança, você quer ser o quê? Ela quer ser presidente do país, ela quer ser aviadora. A minha neta disse que vai ser médica. Ela quer ser médica, ela quer ser sempre uma coisa grande. Mas vem a sociedade dizendo, você não pode, isso é muito para você, né? Você não consegue. Então, realmente, essa realidade mental mais
com uma crença mais fortalecedora, que não é só falar sim para tudo, ser positivo para tudo, porque também isso não é verdade, Sim. mas uma crença fortalecedora de que você pode alcançar os resultados que você deseja, desde que você haja para isso, né? Que você trabalhe seu emocional e tenha uma ação voltada para isso, tenha um movimento voltado para isso. Recentemente eu vi uma sobrinha, filha de um sobrinho, ela formou em medicina agora. E quando ela tinha 4 anos, a gente perguntava, você vai ser o quê? Ela sentava junto de meu esposo e dizia assim, eu vou ser médico igual a tia Ozi. Ai, que lindinha. E ela foi crescendo e o papo dela foi o mesmo. E ela foi crescendo e o papo foi o mesmo. Aí chegou um período que o pai dela disse assim, acho que a gente não tem condição de você fazer medicina agora. Aconteceu um acidente com a irmã e aconteceu algumas coisas e tal. E ela disse, não, eu vou fazer medicina. Eu vou conseguir uma bolsa, eu vou fazer medicina. E aí ela se formou agora, eu fiz inclusive uma carta para ela, lembrando a ela, a infância dela, que ela passava sentada com a gente, dizendo que ia fazer medicina, todo final de semana que estava junto, ela escrevendo carretinha, tudo tortinha, dizendo que ela ia ser médica, e cresceu o tempo todo, e a menina fez medicina, Olha com aí. toda a dificuldade da vida. Olha aí. O pai estava assim, o pai dela é juiz, estava super feliz, que o que ele escutou a vida inteira, que ela disse que ia ser, ela foi. Olha só. Então foi assim, quando eu coloquei no jornal a cartinha dela na Spider, e aí quando ela leu, ela disse, eu estou emocionada, porque você foi a pessoa que acompanhava e dizia assim, você vai sim, porque você quer, a gente é o que a gente pode ser, e você tem que olhar para você e dizer assim, eu me vejo. Você tem que olhar para o outro e dizer, eu vejo você. Isso é algo que eu pratico já há muitos anos. Eu vejo você. Eu me vejo. Você olha no espelho sempre e diz que você se vê. E ela dizia, isso existe? Existe. Quando você olhar para o espelho, você vai ver que o reflexo que está lá é seu. Exato. E você vai dizer, eu posso, eu me vejo. E aí as coisas vão dar certo. Olha só. É como se o caminho se abrisse, né? Quando você tem clareza de para onde quer ir. Exatamente. Até o planejamento, quando você tem uma empresa, você que é uma empresária de sucesso, quem tem uma empresa precisa planejar. Sim. E o planejamento é justamente isso, saber em que ponto eu estou agora, onde eu quero chegar. E dar um norte para com o você meu- ir Exato. mudando o que precisa ser mudado naquele período. Exato. Que você vai usar ele, que é durante o ano, geralmente. Ou você faz um planejamento de longa distância, duração, e você vai mapeando ele e fazendo aos poucos. Exato. E aí, se tiver algo para ser mudado, vai ser mudado, mas o fim, ele precisa estar claro, né? Onde você quer chegar. Verdade. André, me conte aí, você fala muito de autoconhecimento, inteligência emocional. Em que momento isso se tornou assim um pilar essencial para a sua atuação como treinadora comportamental? Menina, eu tenho essa história escrita no primeiro livro, no primeiro capítulo que eu publiquei. O meu filho Guilherme é para mim um pilar muito importante. E eu sou filha de uma senhora bastante firme. Com a minha mãe eu aprendi firmeza, assertividade. Minha mãe fala assim, dá um tapa nesse negócio aí para acabar logo, sabe? Executora, super executora. E eu cresci com ela assim. Só que a minha mãe, ela ia resolver as coisas e ela resolvia de uma forma muito brava. Vamos! Eita, Giranilde toda! E aí eu aprendi assim, né? Porque a gente aprende com os nossos pais a se comportar. Só que o meu filho é de um perfil mais quietinho, mais tímido, puxou até mais a mim, né? Eu sou analista de perfil e tal. E aí um dia ele falou assim, mãe, a gente vai sair hoje para resolver alguma coisa? Eu falei, vai, a gente vai sair hoje. E a gente vai no banco? Eu falei, vai. E você vai conversar com o gerente? Hoje eu vou conversar com o gerente, hoje ele vai ter que me ouvir e não sei o quê. Aí meu filho virou para mim e fez assim, poxa mãe, eu tenho vergonha de você. Quando você fala assim. E ele tinha 7 anos naquela época. Juranildes, meu mundo caiu. Porque eu acredito que o que muita mãe quer é que seu filho se orgulhe de você e não que sinta vergonha, né?
E ele falou aquilo de uma forma tão despretensiosa, como uma criança, né, de 7 anos ali, mas dizendo o que doía nele, o que ele sentia. Ali, naquele momento, eu falei, não, existe alguma coisa errada comigo, não é com as pessoas. A virada de chave, ela se dá aí, quando você toma consciência. Às vezes você vê uma pessoa passando por uma situação difícil, você quer ajudar, você quer até fazer pela pessoa. Sim. Mas se a pessoa não tomou ainda a consciência, não adianta, ela não vai mudar. Não. Então, Se ela quiser. só quando ela quer, quando ela desperta para que aquilo... Ou acordar. Exato. Quando ela percebe que aquilo não é o caminho ideal, algo errado está acontecendo com ela. Foi aí que eu comecei, né? Eu comecei a buscar esse processo todo no dia que Guilherme me disse isso. E mais à frente, no momento do casamento, enfim, que foi outro momento difícil, que eu também fui procurar me aprofundar cada vez mais. Hoje eu entendo assim, a gente faz o que a gente pode com as condições que tem. E nunca a gente deve olhar para o passado medindo o nosso comportamento pela consciência que a gente tem Com hoje. certeza. Porque nós vamos enlouquecer se fizermos isso. Exatamente. Ah, mas naquela época eu poderia ter agido assim. Não, naquela época você agiu como você conseguiu, com os recursos que você tinha, o conhecimento que você possuía e do jeito que você conseguia. Com certeza. Pronto, olha para esse passado, respeita ele, entende, deixa lá e segue à frente sendo uma pessoa melhorada. Então, a virada de chave na minha vida foi com os meus próprios processos. E depois, como eu falei aqui no início, ouvindo as histórias das pessoas. Ouvindo as histórias nos alunos da faculdade, ouvindo as histórias nas turmas de pessoas que eu treino em empresas. Quantas vezes a gente já terminou o treinamento e vem uma pessoa da empresa e fala, graças a vocês, que eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe, eu não tentei o suicídio. Graças a vocês, eu não desisti do meu casamento. Graças a vocês, eu parei de usar determinada substância. Então, a gente entende que trabalhar as emoções das pessoas tem um bem enorme, que faz bem para nós, bem para essas pessoas e bem para o todo. Com certeza. E ainda tem uma questão. A gente tem um passado. Mas a gente para crescer e se melhorar no dia a dia, a gente tem que olhar o presente e ficar de olho no futuro. Perfeito, Jura. Se você ficar olhando lá no passado, você não vai avançar. Não vai. Você estuda, se acaba e não dá em muita coisa. É o presente aqui, o que é que eu posso melhorar, com quem eu vou lidar, quem é meu ecossistema, Perfeito. com quem é que eu vou fazer conectividade, que não existe vidas hoje sem ela. Não. E o futuro meu tá onde? Ele tá lá. Se for nessa direção, vai. Se não for, vai marchar sempre. É verdade. É isso mesmo. Esse caminho. Conta pra gente aí, como foi que você começou a trajetória sem capital e mesmo assim seguiu em frente? Qual foi a virada de chave desse percurso seu todo? Menina, aí é quando a gente começa a falar do empreendedorismo. O empreendedorismo para empreendedoras como eu, que apesar de eu ter 54 anos, eu digo que eu sou jovem na carreira de empreender. Eu também sou nova, tenho 70. Então, somos gatíssimas. Na carreira de empreender, eu posso dizer que eu sou nova com essa empresa. Eu já tive uma empresa antes, Sim. que eu era dona de uma escola. E atualmente eu sou dona da Flow, Desenvolvimento de Pessoas e Organizações. A Flow começou a operar em 2019. Bonito o nome. É, Flow, estado de presença, né? Fluir. E quando eu comecei a empreender com a Flow, eu não tinha nenhum capital de giro. Eu fui com a minha cara, minha coragem e um pouquinho de conhecimento que eu tenho para ajudar as pessoas. E foi assim. E começou, eu sabia o que queria, eu sempre sonhei em trabalhar com treinamentos corporativos, sempre. Eu estava fazendo a faculdade de pedagogia, eu queria trabalhar em empresa. Aliás, tudo que uma pedagoga pode fazer, eu consegui realizar. Eu sonhava muito com isso. Eu já fui dona de escola, já fui coordenadora em escola de grande porte,
Já trabalhei em ONG, já fui para fora do país por causa dessa ONG, que eu tinha um sonho de trabalhar em ONG para fazer pedagogia social, né? E pedagogia empresarial, que é o caminho que eu tomei agora no final mais da minha carreira. Então, eu sempre quis. E meio que aconteceu por acaso, de eu encontrar a primeira empresa, eu encontrei essa primeira empresa oferecendo uma palestra gratuita, né? Então, eu trabalhava numa faculdade e essa faculdade tinha como ação de prospecção de alunos enviar os coordenadores para fazerem palestras nas empresas e ali nós iríamos prospectar alunos. E aí eu fiz uma palestra numa empresa e tal, todo mundo disse que gostou e ao final a diretora mandou me chamar, a diretora de RH, disse assim, professora, a diretoria quer falar com a senhora. E eu levei um susto, né? Falei, nossa, Será? Fiz alguma coisa errada? O selfie 1 começa logo a falar, né? Eu disse, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Porque era um nicho que não era conhecido meu. Mas eu falei de inteligência emocional, inclusive, dos selfies e tal. E aí, o diretor estava lá na mesa, em reunião, ele falou assim, professora, o pessoal gostou muito do seu trabalho, então nós queremos que você venha fazer um trabalho aqui. Falei, ótimo, venho. Eu tinha feito a palestra para 35 pessoas, mais ou menos. E aí, ele explicou tudo, quais eram as demandas e o que ele queria que eu fizesse. Falei, então, tá ótimo, então vamos fazer. Quantas são as pessoas? Eu esperava, assim, 35 de novo, né? Ele falou 300. É maravilha, E aí, isso é muito bom. eu levei um outro susto. Eu falei, o quê? 300? Meu Deus, nem tô organizada. Você disse aí, você respondeu isso a ele, não? Não, eu respirei, né, educadamente. Sim. Mas aqui dentro começou um bate-papo interno, né? Eu falei, nossa, 300, eu nem tô pronta. Mas vamos lá, o desafio vem, a gente tem que abraçar, né? Mesmo não se sentindo pronta. Aliás, isso eu acho que é um grande recado que eu poderia deixar para quem está empreendendo. Não procure o momento de você se sentir pronta ou pronto. O momento é agora, vai. Começar. Começa, é caminhando que se faz o caminho. Exatamente. E daí, o que é que eu fiz? Eu chamei 2 pessoas, porque também sozinha e sozinho ninguém cresce, a gente precisa sempre de alguém. Sim. Chamei 2 pessoas, 2 colegas, e eles foram maravilhosos, Vanessa e Wellington, a quem eu tenho o maior carinho. E nós montamos ali um material de treinamento muito legal. Resultado, fizemos com esses 300 e mais 300 e mais 300. E até hoje eu sirvo essa empresa. Já treinei lá muita gente, já passaram... Eu não tenho a conta, mas mais de 2.000 pessoas, com certeza. E gente que já foi treinada pela gente várias vezes. Assim, eu já treinei lá desde a alta liderança até os profissionais de base. Isso é muito Toda bom. a empresa. E sempre eles me chamam. E de lá para cá, eu consegui também estar em outras empresas. Mas ainda sem o capital que, assim, uma grande empresa tem. Mas então, a gente vai fazendo. Sabe por que você treinou 300 e mais 300 e mais 300? Porque você tinha um capital. O seu capital intelectual. O capital vale intelectual. Cacau, vale dinheiro. Exatamente. Isso. Então, você tinha em mãos o capital financeiro que era intelectual. E o capital intelectual, ele vira financeiro. Claro. Né? Se você souber administrar isso. E aí, o meu capital intelectual, eu invisto todos os dias no meu capital intelectual. Todo dia eu boto um pouquinho nessa poupança. Porque é o único caminho que faz com que nós possamos construir coisas diferentes, analisar o presente, analisar o contexto, não é? Fazer pesquisa. Juranildes me conhece, a gente né? Eu acredito muito na pesquisa, inclusive para criar produtos. Sim. Eu falo muito isso para as pessoas que procuram mentoria comigo. Para você criar um produto excelente, você precisa pesquisar. Sim. Não é só o que vem à sua cabeça que é bom. Eu posso achar que um treinamento de inteligência emocional é ótimo, mas se eu não achar cliente que ache que isso é ótimo, ele não vai ser vendido. Não. Então, precisa pesquisar, precisa investir ali no que é a dor do seu cliente, do que ele realmente precisa para você entregar o seu melhor. Então, o capital de giro, que é o financeiro, né, que muitas empreendedoras e empreendedores precisam no começo, pode ser que você não tenha, pode ser que ele não venha
logo de início para você, mas você vai construindo isso no processo, né? E principalmente usando o que a Juranildes lembrou aqui muito bem, que é o capital intelectual. Então, para você ver, o acaso, ele lhe trouxe seu maior cliente. Exatamente. E que esse momento ele te ensinou a escutar seu coração. O meu coração. É isso. Que talvez você nunca tivesse parado para escutar o seu coração. É. E eu nem sabia, olha, no dia que eu fui designada para essa empresa, eu nem sabia que eu estava indo para lá, eu não sabia. Eu vou fazer uma palestra de inteligência emocional, vamos. E foi engraçado que esse e-mail, convidando os coordenadores, chegou para vários coordenadores, ninguém quis. Falei, eu quero. E era sobre saúde. Eu falei, ó, sobre saúde física eu não posso, porque eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou odonto. Mas se for sobre saúde emocional, eu posso ir falar. Serve? Aí a empresa respondeu, serve. Eu falei, então eu vou. E eu gosto de fazer isso, né? Independente do que fosse acontecer lá, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer lá. Foi para mim um grande presente. Então, a gente precisa também saber aproveitar as oportunidades que chegam, abrir o coração, doar, entregar. Conhecimento só faz sentido quando ele é compartilhado. Se você tem um conhecimento para guardar na gaveta, ele só serve a você e nem a você vai servir, porque ele vai ficar obsoleto, você não vai aplicar. Então, quando você pode servir ao outro com aquilo que você tem, o universo ele é recíproco, ele certeza. Devolve, né? Ele devolve. Comece pequeno, mas comece. Não fique esperando que você tem que começar algo muito grande, porque se for... Não, comece pequenininho, vai dando um passo atrás do outro, daqui a pouco você se torna gigante. Gente, segura essa aí, o papo tá começando, está maravilhoso. E já voltamos com a Andréa Bispo. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta com ela, Andréa Bispo. Ela que é potência, que também tem um olhar aguçado. Não é só a Juranildes que tem um olhar aguçado, não. Eu convivo com um monte de mulheres que tem um olhar aguçado. E esse olhar, ele vai se entrelaçando entre os outros. E aí nós vamos fazendo descobertas. E que essas descobertas, ela calha em ajudar
pessoas. E eu acho que isso é muito importante. A gente, quando tem um olhar aguçado, a gente não tem um olhar voltado só para nós. A gente vê quem está do nosso lado, quem está em nossa frente, quem bate papo com a gente vai prestando atenção com o nosso olhar. E aí tudo acontece. Então, por isso, nos siga aí nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, no X. E aí fica tudo lindo, você manda seu recado, diz o que quer escutar e a gente chega junto com você. André, me conte aí, que desafio você tem? Me diga assim, 3 desafios de coisas assim que mudaram a vida de André durante 10 anos. Nossa! Desafios que mudaram a minha vida. Primeiro, que eu já falei, que foi autoconhecimento. Acho que isso desafiou muito a minha vida e mudou. Segundo desafio, a maternidade. A maternidade muda mesmo, não tem jeito. A maternidade me transformou maravilhosamente bem numa pessoa melhor. Eu digo que a maternidade é o meu melhor projeto de vida. É o projeto que mais deu certo. Eu digo a mesma coisa. A coisa da qual eu mais me orgulho, que é o meu filho. Você só tem um? Só tenho um. E já é um rapaz, a gente está casado, 26 anos. Já é vó? Não, não sou vó ainda. E eu tenho 5 pets, 5 gatinhos. Oh. A maternidade animal. E o terceiro desafio realmente é empreender. Empreender é desafiador demais, assim. E mudou a minha vida porque eu tenho que ter outra atitude perante a vida. Principalmente atitude resiliente. Até as pessoas chegarem a um equilíbrio enquanto empreendem, elas precisam de muita resiliência, sabe? Precisa de muito planejamento, de muita clareza. Eu vejo muitas pessoas empreendendo só pelo sonho. O sonho é bom. Sem sonho, você não faz nada. Não faz nada, porque você parou de sonhar, não deseja nada. Mas o sonho só e o querer que dê certo não são suficientes para que um negócio prospere. Você precisa ter sonho, planejamento, organização financeira, Ação. mentores, não é? Agir, principalmente agir. Então, essa necessidade da resiliência constante, eu acho que é um dos grandes desafios que eu tenho como empreendedora. Primeiro, porque eu sou de um perfil comportamental e de um estilo de personalidade que não combinam para quem empreende. Então, esse é um desafio muito grande. De perfil comportamental diz que eu sou analista planejadora, que é uma pessoa que pensa mais, que é mais lenta, né, no processo. Sim. E em nível de personalidade, meu nível de conscienciosidade é altíssimo em relação à despreocupação. Então, lidar com isso para mim é desafiador, porque primeiro eu tenho que lidar com o meu perfil e segundo, lidar com as coisas do dia a dia, com o cotidiano do empreender. Também quando as coisas estão caminhando bem, dando super certo, ótimo, né? A questão do perfil não afeta tanto, porque aí você está caminhando bem, está indo tudo bem. Nesse período que você empreendeu, alguma vez você viu você se empreendendo pela dor? Em algum momento? As 2 vezes que eu empreendi, né, porque essa é a minha segunda empresa, não foi pela dor, não, foi pelo desejo. Pelo desejo, né? Foi pelo desejo. Primeiro, educação, por ser professora, Isso é muito bom. E eu queria ajudar as crianças do bairro e tal. Eu fui alfabetizadora durante 7 anos e também alfabetizar eu penso que é uma das coisas mais lindas que eu já pude fazer para alguém já fui na também vida. alfabetizadora. Não é lindo? Quando a criança Eu começa a ler... alfabetizei, foi adulto, de 15, 16 anos, que não sabia fazer um ó com copo. Olha aí, já trabalhei com adultos também. Mas eu trabalhei muito tempo com criancinhas. E quando uma criança começa a entender o mundo pelas palavras, é um fenômeno lindo, belíssimo, maravilhoso. né? É lindo demais. Então, é isso. No seu mestrado, você viveu uma grande superação. O que essa experiência te ensinou sobre foco e resiliência? Olha aí a resiliência, né? E a antifragilidade. Eu estava querendo lembrar esse termo do Taleb. Então, quando eu decidi fazer mestrado, meu filho tinha 17 anos.
E foi meu filho, de novo, que me fez perceber uma coisa. Ele tinha que fazer análise de um currículo Lattes, ele estudou no IFBA. E aí um dia pediram lá para fazer uma análise de um currículo Lattes de um professor. Ele falou, vamos fazer o da minha mãe, que eu sei que ela tem. E aí ele chegou em casa dizendo, minha mãe, tem 17 anos que você fez a última pós e que você entrou no mestrado, tem uma distância de 17 anos, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. E aí ele falou, mãe, o tempo que você me criou. E eu não tinha parado para pensar, né? Que eu me dediquei a ele e tal. Mas nesse período, e isso acontece com muitas mulheres, eu me separei. E eu não tenho dados de pesquisa aqui para mostrar, mas existe assim um sem número de mulheres que durante o mestrado se separam. Por questões diversas e muitas delas pelo machismo. Muitos companheiros não conseguem entender o que está se passando ali, sentem medo. Não estou dizendo que foi isso a questão do meu... Se sente inseguro, né? Da minha separação. Já vinha com outros problemas, mas fazer um mestrado estando emocionalmente destruída como eu fiquei foi extremamente desafiador. Mas como hoje está curado, você perguntou seus 3 desafios, eu nem lembrei de falar sobre esse, né? Mas, assim, durante aquele período foi muito difícil, porque o mestrado é uma virada grande, né, no mundo acadêmico. Não é a mais importante, porque tem um doutorado depois, Sim. que ali você tem uma tese, e no mestrado você defende uma dissertação, que é o início de uma pesquisa. Mas, ainda assim, perante a uma graduação lato sensu, o mestrado ainda é um projeto importante. Sim. Então, você tem que ter uma dedicação muito grande, você para estudar. Eu escrevia, Juranildes, 14 horas por dia. De verdade, eu escrevia, lia, estudava, sentava ali diante do meu computador pela manhã, saía à noite várias vezes para poder ler os dados e estudar e produzir a dissertação. Então, imagine fazer tudo isso você emocionalmente mal. Então, foi um grande desafio. Mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse processo. Muitas pessoas. Eu tive treinadores, porque ainda assim eu não saí dos treinamentos naquele período. Eu tive colegas, né? Meu grupo da UNEB se chamava As Panteronas. Eram 5 pessoas e que Você a gente... era da UNEB, era? eu fiz mestrado na UNEB. Eu fiz na UNEB também. Eu fiz psicopedagogia na UNEB em 2004, me parece. Acho que teve a primeira turma, me parece. Legal. Eu fiz na UNEB só o mestrado, que eu defendi em 2019. Então, eu tive esses colegas que me ajudaram bastante, né? E a minha orientadora, Merivalda Souza Salles, maravilhosa, foi extremamente humana. Então, assim, tem algo que as pessoas sofrem no mundo acadêmico, que é a violência acadêmica. Eu não sofri, eu não tenho essa experiência para contar. Eu tive, pelo contrário, uma orientadora extremamente humana, que me acolheu, que entendeu a minha fase. Que maravilha, né? E ela me ajudou muito a superar aquela dificuldade. Eu lembro uma tarde que eu fui para orientação, eu chorei a tarde toda. E ela a tarde toda assim, do meu lado, esperando eu parar de chorar, para perguntar para mim o que eu queria fazer. Se eu queria parar e dar uma pausa, se eu queria prosseguir. Falei, não, eu quero prosseguir. Porque quando você está num momento assim muito difícil, se você para aquilo que te dá ânimo, Acabou. pronto, acabou. Aí eu falei, não, eu sempre sonhei em entrar aqui no mestrado de universidade pública e eu quero prosseguir. E aí foi assim. Então eu tive ela como apoio, no sentido de entender a minha dor, não de facilitar, porque eu tinha que pesquisar mesmo, mas de entender a minha dor. E tive vários amigos também, e, graças a Deus, quando eu defendi, eu fui aprovada com distinção, com indicação de publicação, não publiquei, eu devia ter publicado, com indicação para publicação e tudo. E foi, assim, um momento extremamente importante na minha vida. Eu tenho muito carinho por essa fase na minha vida. Que maravilha. Eu sei que você já ajudou a formar mais de 180 coautores em livros. Qual a história que mais te tocou nesse processo de mentoria literária? Olha, de 180 textos, uma história que me tocou, seria difícil dizer assim, uma história que me tocou, mas eu vou dizer
uma coisa que os autores costumam dizer para mim e que eu fico muito feliz. Eles falam assim, Andréa, quando eu sento com você, parece que as minhas ideias desembaralham. E aí o que eu gosto de ver, o que eu acho que é bonito, é quando eles pegam um livro, abrem, acham um capítulo e aí eles se emocionam, choram. Na noite de autógrafos, eles recebem as pessoas e ali a família, os amigos, né? E eles falam, minha mentora me ajudou. Então, assim, eu acho que é isso. É essa coisa, né? De ver as pessoas realizarem os sonhos delas. E eu já tive pessoas, assim, que realmente tinham muita dificuldade de organizar a cabeça, porque, acreditem, todos os escritores são extremamente inteligentes. Tem muita coisa a oferecer. Só que, às vezes, a pessoa não dispõe do método certo. Sim. Sem o método certo, é meio difícil organizar as ideias. Então, depois que eu consigo trabalhar ali a pessoa, que eu arrumo as ideias e que a pessoa olha pro texto e fala, meu Deus, Eu fui uma dessas. eu não tô Eu acreditando. fui com a autora dela. E depois que eu vi meu... Foi eu mesmo que fiz, eu não acredito. E olha que Juranides já Fantástica. é escritora Sim, profissional, né? Quando o sim, Juranides sim. passou por mim, Quando já eu passei por tinha... você, eu já estava no 10º. Olha aí, já tinha muita experiência com escrever. Mas tem muita gente que não tem essa experiência, tá no primeiro, né? E aí... É assim, não dá pra falar de... A paciência que você tem faz florescer o que você quer dizer. E porque às vezes você quer dizer alguma coisa, você quer escrever e você tem hora que trava. Aí você sim. vai, escreve. Aí você ajuda a fluir com mais facilidade. Foi o que eu vi. Isso. Eu realmente tenho essa facilidade. E se você me perguntar qual é o método, existe um método por trás, que é o método científico mesmo, que você usa para fazer qualquer texto científico. Mas essa facilidade que eu desenvolvi de ouvir a pessoa e transformar aquilo num texto é uma coisa minha. Eu não sei exatamente o que é em si, mas para mim é bastante fácil fazer isso. Então, é gratificante ver o sonho da pessoa lá realizado, sabe? Maravilha. Eu tive um texto até difícil, né? Que foi Negócios com Resultados Extraordinários. Sim. É um texto difícil, você falar de negócios com resultado extraordinário. Mas como eu tinha a vivência de já ter negócios que teve resultados que não foram extraordinários, e eu aprendi a ter resultados extraordinários, então eu procurei escrever esse texto, que inclusive tem ajudado muitas pessoas que fazem essa leitura, me dizem a mim, olha, minha vida melhorou depois que eu li o seu capítulo do seu livro. Perfeito. É isso mesmo, é para isso que a gente escreve, não é verdade? Uma delas é aquela menina Lady Reis. Sim. Que você pega esse capítulo desse livro, ele é todo riscado, mas riscou tanto, eu acho que ela procura lá. As letras nem enxerga mais. E ela disse, mas isso aqui foi que me ajudou. A Lady estuda os livros. Esses livros todos de coautoria, ela é uma das pessoas mais leitoras que eu já vi. E ela é ótima também, né? Um beijo pra você, Lady. Beijo, Lady. Lê transforma, maravilhosa, né? Lê transforma. E num país em que nós sabemos que os índices de educação, eles não são tão satisfatórios, quando nós decidimos escrever, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento de um país. Do mundo. Do porque eu participei mundo. de uma feira agora em Portugal, agora em junho. Tinha 15 quilômetros de feira, uma feira lusófona, e tinha mais de 3.000 autores do mundo inteiro. Olha só. Mais de 3.000. E foi, assim, uma feira encantadora. Uma das maiores da Europa. Não é a maior, que é a maior de Frankfurt. Sim. Mas essa daí, depois da de Frankfurt, é ela a maior. Olha só. Fantástica. Ler muda o mundo, escrever muda o mundo. E muitas pessoas travam quando vão escrever, porque escrever é se expor. E aí, quando você escreve, você está mostrando ou a sua história de vida, ou o conhecimento que você detém. E, de alguma forma, você se expõe ali. É como falar em público. Dizem Exatamente. que o medo de falar em público só é menor do que o medo de morrer.
Existem pesquisas que mostram isso. Não sei qual é a pesquisa, mas eu ouço falar Eu sobre também isso. ouço falar. E escrever é a mesma coisa. Então, quando esses mentorados vêm para mim, muitos deles estão com medo da exposição, do julgamento. O que é que as pessoas vão achar quando pegarem meu capítulo? Será que tá bom? Será que tá bem escrito? Sem Sabe? prestar atenção a algo que a história da sua vida, ela ajuda a mudar pessoas no mundo. Exato. Eu costumo dizer que a história da minha vida, ela costuma curar pessoas. A minha história de Sim. vida, ela costuma curar pessoas. Ela ajuda pessoas que às vezes estão em baixa e lê e para. Eu fui ajudada com um capítulo que eu li no seu livro. Sem dúvida, sem dúvida. Que são histórias de superação, história de resiliência, história de força de vontade, a história do querer, a história do ser, do gostar, do se amar. Tudo isso tem pessoas precisando desses detalhes. Sempre. E nesse seu livro, por exemplo, em que você faz as narrativas, né, das histórias com Sim. nomes fictícios ali, mas cada narrativa, cada história daquelas ajuda um sem número de pessoas que Pois você é, não tem histórias nem verdadeiras. noção de onde vai chegar a sua palavra escrita. E estamos em um mundo de muita oralidade, onde nós, por exemplo, um programa como estes, né, um podcast. Você tá ali na academia, bota o fone de ouvido e tá ouvindo um podcast. E você, YouTube, você pode ver ou ouvir, né? Mas, enfim, nós estamos em uma sociedade que prefere muito mais ouvir e assistir a um vídeo do que ler. Por isso que nós estamos precisando incentivar cada vez mais a leitura. E a palavra escrita, ela é documento. Ela não fica lá ao vento, ela é escrita, ela documenta uma realidade, documenta um tempo histórico, documenta algo que você pode fazer. Quando você tem um livro que é instrumental, por exemplo, que ao terminar o capítulo, você tem ali uma ferramenta, um exercício para você fazer. Vidas são mudadas ali. E não importa o tamanho, se você tem vontade de escrever, escreva. Pode ser um livro de 20 páginas, digital. Pode ser um livro de 300 páginas, impresso, mas escreva. Vamos parar com essa ideia de que as pessoas não leem. Que pessoas que não leem? Existem sim pessoas que não têm hábito de leitura, mas existem tantas outras que leem tanto, né? Então a gente precisa sim produzir. Quando você escreve histórias de superação, eu lembro uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown. Eu estou lendo agora da Brené Brown, Mais Forte do que Nunca. É um livro que fala sobre quedas, né? Cair e levantar, superação. Então, quantas pessoas que leem a Brené Brown no mundo inteiro e melhoram suas Com vidas? certeza. E se você tem uma historiazinha hoje, ó, escreva, coloca num saquinho, aí, pega um saquinho, aquele pedacinho, guarde. Aconteceu outra coisa, vá guardando. Perfeito. Um dia você abre aquele saco, puxou ali, você tem uma história para contar. Tem uma história para Cada contar. pedacinho que você coloca de todo dia, de coisas que acontecem na sua vida, vai lhe servir de você escrever um livro que vai ajudar milhões de pessoas. É isso mesmo. Me conte aí, como você lida com medo de errar quando empreende em novas áreas ou projetos? E se você pudesse dar um conselho para quem quer começar do zero hoje, qual seria a primeira coisa que essa pessoa precisaria ouvir de verdade? Então, medo de errar, eu não tenho muito medo de errar. Mas eu sou uma pessoa que gosta de coisas bem feitas. Então, antes de me envolver com qualquer coisa, eu analiso o cenário, eu vejo se aquilo é viável. Isso é segurança. Eu não sou muito medrosa, eu nunca fui medrosa. Nem eu. Não, eu não sou medrosa. Agora, eu tenho medos normais de todo mundo Cuidado, que você tem empreende. cuidados. Exatamente, cuidados, gostei. Porque senão eu tô até entrando em contradição, né? E todo mundo sente um pouquinho de medo de alguma coisa, é normal também, né? Que o medo é uma emoção protetiva. Sim. Mas eu sou cuidadosa. Eu analiso e principalmente analiso o cenário. E aí o meu conselho já vai ser em cima disso. Ao empreender, nós precisamos aprender a analisar cenários. A sua ideia pode ser maravilhosa, mas o seu produto só vai vender se tiver pessoas precisando do que você resolve. Exatamente. E isso se chama pensamento projetual, que é a linha do design. O design pensa assim, essa xícara aqui, ela foi feita para
o podcast. De um lado eu tenho a foto da Juranildes e do outro lado eu tenho a marca. Eu quero que ela funcione assim, que na hora que o apresentador pegar, apareça a Juranildes ou apareça a marca. Isso é um pensamento de design. Eu quero que essa xícara dentro seja vermelha e não branca. Pensamento projetual. Então, ao pensar no negócio, primeiro pense, existe essa demanda no mercado? Tem gente que vai comprar de mim aquilo que eu acho que é bom? Ou isso é só a minha cabeça? Analise a economia da sua cidade, analise clientela, analise concorrência, para você aprender a precificar o seu serviço direitinho. Faça pesquisa e se jogue. Porque se você ficar esperando o tempo bom, né, tudo muito perfeito, tudo muito lindo, dinheiro para investir, talvez você nunca comece. E ouça seu coração. Eu penso, né, agora já no alto dos meus 54, eu penso que nós mulheres viemos ao mundo com um sinalzinho diferente, que é a nossa intuição. Nós precisamos aprender a escutar isso, aprender com os erros da vida, levantar, parar de ficar repetindo a mesma coisa, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Mas enfrentar com coragem. Olhar o presente e o futuro e seguir. Vai na fé, vai com coragem, fazendo o que tem que ser feito, mas com coragem. E para fechar, quando você não souber resolver sozinho ou sozinha, peça ajuda. Quebra o orgulho, peça ajuda. Ninguém faz nada sozinho, né? Até uma ideia, a gente disse, vem cá, tive essa ideia aqui, me ajude aqui, como é que eu faço aqui? Uma ideia de um é uma ideia, com 2 são 2, com 3 podem se transformar em 20 ideias, né? Eu lembro de um livrinho de literatura quando era criança que se chamava Nicolau Tinha uma Ideia. E aí esse Nicolau era um rapaz que ele saía pela comunidade e ele contava as ideias e no livro ela vinha desenhada no balãozinho de fala qual era a ideia. Por exemplo, eu quero fazer um bolo. Aí ele contava essa ideia para outra pessoa, a ideia já ia ficando maior dentro do balãozinho dele. No fim, ele conta essa ideia para uma comunidade inteira e vira um super projeto, assim. Então, a ideia dessa literatura infantil é mostrar que quando você tem mais gente pensando solução, a solução é muito melhor para todos, né? Com certeza. Me conte aí, qual o maior legado que você quer deixar com o seu trabalho na educação e o desenvolvimento humano? Eu quero dizer que é importante estudar. Exatamente. Estudem. Parem de achar que as coisas fáceis chegam para todo mundo, que todo mundo vai ficar milionário porque vai para a rede social fazer uma coisinha ali, não pode... Uma coisinha não, vírgula. Vai fazer um projeto ali que vai transformar a vida de todos. Pode transformar, sim, a vida de alguns, mas não vai transformar a vida de todos. E estudar transforma a vida de todas as pessoas. Estudem. É o legado que eu quero deixar como professora. Verdade. Vamos usar o nosso tempo de uma forma mais inteligente. Estamos jogando o tempo no lixo. E tempo é um recurso que não se recupera. E é dinheiro, gente. Tempo é dinheiro. É dinheiro. Então, a rede social está aí para ofertar coisas maravilhosas, tipo um podcast como saúde, esse, né? Tempo é dinheiro, é saúde, é satisfação, é felicidade, é alegria. Vamos usar tudo isso com parcimônia, né? Vamos nos divertir, o que precisamos nos divertir. Mas vamos usar o tempo também estudando, aprendendo. Aprender sempre. Esse é o legado. Eita, que a potência foi maravilhosa. Foi um episódio lindo. Agradecer a Andréa Bispo, que inspirou a gente com esse bate-papo, que foi maravilhoso. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada à equipe. Foi tudo muito lindo. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Volta sempre aqui com a gente. Não esquece de compartilhar com alguém que está com você. Manda mensagem. E um beijo da Juju para vocês. André, obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Toda hora a gente faz outro bate-papo. E é sempre bom a gente estar ajudando, né? Isso aqui que a gente faz é um trabalho que a gente ajuda as pessoas. Com certeza. Eu que agradeço, gente. Assim, foi um prazer enorme estar aqui. E é maravilhoso. Muito bom sentar nessa cadeira. Obrigada, viu? Obrigada também. Beijo a todo mundo, beijo à equipe também. Beijo e vamos pra equipe. nessa. Sem vocês, eu não sou ninguém.